Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Couto e este é o canal Exercitando a Matemática. Hoje vamos trazer para vocês uma questão da banca Quadrix que caiu no concurso do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina agora em 2023. É uma questão sobre análise combinatória e também exige um cálculo de porcentagem. Nós vamos resolver a questão juntos, vamos resgatar os conceitos teóricos de permutação com e sem repetição. E eu lembro para vocês que lá na descrição tem um link com uma lista de exercícios similares a esse que nós vamos resolver juntos aqui, para depois vocês poderem treinar, ok? Então já aproveita, já deixa o joinha aí no vídeo, já se inscreve no canal, que isso ajuda bastante a gente. Como sempre, enquanto eu leio a questão, ela vai aparecer aí na tela para vocês, está na descrição do vídeo aí embaixo também. Com relação aos anagramas distintos da palavra canguru, julgue o item. Mais de 5% dos anagramas começam e terminam com U, certo ou errado? Ok, pessoal? Então vamos para a resolução da questão. Eu deixei na lousa para ajudar a memorização a fórmula da permutação com repetição. Ela é um pouco chatinha, já eu vou falar sobre ela, a gente vai usar, vai explicar um pouquinho melhor. Mas vamos olhar para a questão, vamos entender o que a gente vai ter que construir de caminho para a resolução. A questão fala, com relação aos anagramas distintos da palavra canguru. Primeira coisa é, anagramas. O que são anagramas? Anagramas são as trocas de letras de uma determinada palavra. Então, por exemplo, um dos anagramas mais famosos é a palavra Roma, que é um dos anagramas possíveis da palavra amor. Ok? Então, para que seja anagrama, não precisa fazer sentido. Aqui as duas palavras têm sentido na língua portuguesa. O anagrama não precisa fazer sentido. Então, um outro anagrama aqui da palavra Roma, por exemplo, poderia ser... Não faz sentido, mas é um anagrama da palavra Roma, ok? Então, não precisa fazer sentido. Então, anagramas são trocas de lugares dos elementos de um conjunto. O que é isso? É permutação. Tá? A permutação é exatamente isso, a troca de lugares dos elementos do conjunto. Então, na permutação, a ordem dos elementos do conjunto importa, ok? Questões clássicas de permutação. Anagrama, como essa questão, por exemplo, fila para um banco. Está na fila para um banco. A ordem da fila importa. Né? Uma fileira para tirar uma fotografia. 4 pessoas da mesma família vão tirar uma fotografia. Então, a ordem que elas ocupam na fotografia, um ao lado do outro, importa. Todas essas são questões clássicas de permutação. E como que eu resolvo a permutação? Como que eu acho a quantidade de permutações possíveis? Então, por exemplo, a palavra Roma, ela tem 4 letras. Então, a quantidade de anagramas, ou permutações, é a mesma coisa, a quantidade de anagramas possíveis da palavra Roma seria fatorial de 4. Por quê? Porque tem 4 letras. Tá? Então, quantidade de anagramas da palavra Roma seria fatorial de 4. Só que a questão apresenta uma palavra que tem um probleminha. Ela tem uma letra que se repete. A palavra canguru. Na palavra canguru, eu tenho 2 letras iguais. Então, se eu fizesse uma permutação aqui e trocasse as 2 de lugar, eu teria a mesma palavra. Não mudaria em nada, seria o mesmo anagrama. Ok? Então, quando ele fala com relação a anagramas distintos, é isso. Essas trocas de lugares formam o mesmo anagrama. Se eu trocar essas duas, não formam um outro anagrama distinto. Okay? Em geral, os anagramas é isso. A troca das letras iguais forma o mesmo anagrama, não são consideradas.
E aí a questão pergunta, com relação aos anagramas distintos da palavra canguru, julgue o item. E o item é, mais de 5% dos anagramas começam e terminam com U? Qual que é a minha linha de ação? Primeiro, eu vou calcular a quantidade de anagramas totais e possíveis da palavra canguru, distintos, né? Então, a gente vai usar a fórmula da permutação com repetição. Depois eu vou calcular quantos desses anagramas começam e terminam com U. Quantos anagramas possíveis? E aí eu vou achar o percentual e vou ver se a afirmação é verdadeira ou falsa, tá certo ou errada, ok? Então vamos começar calculando os anagramas possíveis da palavra canguru. Então eu teria, canguru tem 7 letras, eu teria permutação com repetição de 7 elementos. Então eu teria inicialmente fatorial de 7. Como ele tem repetição, ó, o que é a fórmula aqui? É o fatorial de n dividido pelas quantidades de repetições de cada um dos elementos. Ó. Aqui, se tem um elemento que se repete 3 vezes, eu teria fatorial de 3. Um outro elemento se repete 5 vezes, fatorial de 5, e por aí vai. No nosso caso aqui está mais simples. Ó. Eu tenho uma letra que se repete 2 vezes. Então aqui, eu preciso dividir aqui apenas pelo fatorial de 2, ok? Se em vez de 2 letras U, eu tivesse 3 letras U aqui, fatorial, eu dividiria pelo fatorial de 3. Se, além das 2 letras U, eu tivesse 2 letras A, por exemplo, eu ficaria 2 fatorial representando as letras U, que multiplica mais 2 fatorial representando as repetições da letra A, ok? Então eu vou dividir pelas quantidades de repetições, ok? Então vamos resolver aqui, ó. Aqui no fatorial de 7 eu posso abrir, né? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Não ajudou muita coisa, mas só para a gente também treinar. E aqui, 2 fatorial, está tudo multiplicando, eu vou simplificar. Essa multiplicação aqui vai dar 2.520, ok? Então, o que eu encontrei aqui? O número de anagramas possíveis distintos da palavra canguru é 2.520. Isso porque ela tem uma letra U que se repete 2 vezes. Então eu fiz a permutação de 7 dividida, fatorial de 7 dividido pelo fatorial de 2. Ok? Então tá bom. Agora nos resta saber quantos anagramas começam e terminam com a letra U. Então vamos imaginar aqui, ó. 7 letras, sendo que a primeira e a última são os 2 U's aqui da palavra, né? Então, tanto faz se eu trocar elas de lugar, é a mesma coisa, não muda em nada, então eu só preciso dessa disposição aqui. E as outras letras, eu vou colocar aqui só para ficar mais visível, e as outras letras vão se permutar aqui no meio. Ou seja, como se eu estivesse calculando a quantidade de anagramas dessas outras letras. A permutação dessas letras aqui, ó. Então, a permutação dessas letras, aí não tem nenhuma letra que se repete, ó. E aí vira a permutação simples. São 5 letras, então é a permutação de 5, que é igual a fatorial de 5. Permutação de 5 é igual a 120. O que eu encontrei aqui? Eu tenho 120 anagramas diferentes, distintos, começados e terminados com a letra U. Agora, isto representa mais que 5% disso? É isso que eu vou calcular agora. Para encontrar a porcentagem daqui, basta que eu divida 120 por 2.520. O que eu vou encontrar aqui? 0,0
0,4762 aproximadamente. Então, ó, o número está em decimal e ele está informando em porcentagem. Para isso, basta que eu multiplique por 100, eu vou andar a vírgula 2 casas para a direita. Em porcentagem, eu vou ter 4,476%. Ok? Então, o que eu encontrei? Quantidade de anagramas da palavra canguru, começado e terminado com U, representam 4,76% de todos os anagramas possíveis da palavra canguru. O item afirma que mais de 5% dos anagramas começam e terminam com U, não, 4,76%. Então o item está errado. Ok, pessoal. Então, uma questão razoavelmente simples. Resgatamos aqui o conceito de permutação com repetição, né? A permutação sem repetição, basta que eu tenha o fatorial, ó. Fatorial da quantidade de elementos e acabou. No caso da permutação com repetição, a fórmula é um pouquinho chata, mas o que eu tenho que lembrar é que eu vou calcular o fatorial da quantidade de elementos, no anagrama quantidade de letras, e vou dividir pelo fatorial dos totais de repetições. Então, se eu tenho 3 letras que se repetem, uma delas se repete 5 vezes, a outra 4 vezes, a outra 3 vezes, aí eu usaria aqui, ó, fatorial de 5 vezes fatorial de 4 vezes fatorial de 3. Aqui ficou mais simples, que é uma letra que se repete 2 vezes. E aí depois, ó, para eu calcular a quantidade de anagramas da palavra canguru, que começa e termina com U, eu fixei as 2 letras aqui e fiz uma permutação das demais letras, que eu também poderia fazer pelo princípio fundamental da contagem. Ó. Quantas possibilidades eu tenho para essa primeira posição? As 5. Quantas possibilidades eu tenho aqui? Uma já ficou aqui, então aqui é 4. Aqui 3 possibilidades, 2 possibilidades e 1 possibilidade. Então eu multiplicaria tudo, que é exatamente o conceito básico da fórmula de permutação. Fatorial de 5 tem 120 possibilidades. Ok, pessoal? Então, printa a tela aí que eu vou apagar a lousa. Então agora é treinar. Lembrem que lá na descrição do vídeo tem um link para uma lista de exercícios similares a esse que nós acabamos de resolver, em PDF, com gabarito, também questões de provas anteriores, para vocês poderem praticar. E se vocês quiserem estudar um pouco mais este assunto, ou um outro assunto dentro da matemática, do raciocínio lógico, vá no nosso canal no YouTube. No menu Playlists, você vai encontrar cada playlist um assunto diferente. Escolha o vídeo que você quer assistir, assista o vídeo, deixe um joinha, é claro, e depois pratique com a lista de exercício que acompanha o vídeo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, olha lá, dá essa moralzinha pra gente, ó. Inscrever-se, sininho para receber notificação dos vídeos novos que a gente posta. E lá na descrição tem ainda um link para a nossa página no Facebook. Na página do Facebook, além dos links para os vídeos de resolução de questões, a gente posta algumas notícias e, principalmente, a gente resgata alguns aspectos teóricos importantes, monta resumos, quadrinhos, mapas mentais, tudo para ajudar no estudo de vocês. Combinado, pessoal? Então, o mais importante é que o treino de hoje tá pago!